Meu nome é Alexandre, tenho 39 anos e sou policial militar no Rio de Janeiro. Nasci e cresci em Nova Iguaçu. Desde moleque, aprendi que respeito não se pede, se impõe. Meu pai também era policial e dizia que quem mostra fraqueza na rua não volta para casa. Eu cresci com isso na cabeça. Sempre fui de falar alto, de bater na mesa, de não deixar ninguém passar por cima. Na corporação, acabei ficando conhecido como o cara que resolve. Quando tinha confusão, me chamavam. Diziam que eu impunha ordem. Eu achava que isso era liderança. No fundo, era medo de parecer fraco. Eu não aceitava ser desafiado por ninguém, nem em casa, nem no trabalho. Sou casado com a Renata há 12 anos. Ela é tranquila, muito diferente de mim. Sempre tentava me acalmar quando eu voltava irritado do plantão. Às vezes eu descarregava nela o peso da rua, falava grosso, sem perceber o que aquilo fazia com ela. Tenho um filho de 8 anos, o Pedro, um menino bom, curioso. Ele sempre corre para me abraçar quando ouve o portão. Mas teve dia que eu passava direto, só querendo tomar banho e dormir. Eu dizia que era cansaço, mas era mais do que isso. Era dureza por dentro. Eu frequentava a igreja do bairro, ia aos domingos, de farda às vezes. Gostava quando o pastor me chamava para orar pelos jovens, porque falava firme. Eu me sentia exemplo de autoridade e coragem. Quando alguém comentava que eu era um homem de Deus que não se dobra, aquilo inflava meu peito. Eu achava que ser firme era virtude, que o mundo precisava de gente como eu, sem medo. Nunca pensei que pudesse ter orgulho escondido nisso. Meu dia começava cedo. Café preto, farda passada, arma revisada. No carro, ouvia louvor e pensava nas situações do serviço. Às vezes, orava pedindo proteção, mas no fundo, eu confiava mais na minha arma do que em Deus. Dizia para mim mesmo que fé era fazer o que precisava ser feito, mesmo que fosse duro. E se alguém me chamasse de violento, eu respondia que a vida real não é feita de abraços. Na igreja, o pessoal me respeitava. Quando algum jovem se envolvia com droga, o pastor pedia para eu conversar com ele. Eu falava sobre disciplina, sobre medo de Deus, mas não falava de amor. Amor, para mim, era coisa branda, que não segura ninguém no caminho. Eu achava que mostrar compaixão era sinal de fraqueza. Às vezes, à noite, quando tudo estava quieto, eu ficava sentado na varanda, ouvindo o som da rua lá fora. Via gente voltando do culto, crianças brincando, e sentia algo estranho, como um vazio. Eu tentava afastar aquilo, dizendo que era só cansaço, mas no fundo, havia uma inquietação que eu nunca entendia direito. Uma sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, algo em mim estava fora do lugar. Eu sempre disse que ser policial é estar do lado certo, que a sociedade precisa de gente dura para segurar a barra. Eu acreditava nisso com todo o coração. E quando via alguém fraquejando, fosse um colega, um irmão da igreja ou até um parente, eu sentia dentro de mim uma necessidade de corrigir. Achava que estava fazendo o bem, mostrando o caminho. Na igreja, muitos me respeitavam porque eu falava o que pensava. Se alguém chegava contando que o filho tinha se afastado, eu dizia que faltava autoridade em casa. Se um jovem errava, eu falava que era falta de temor. Eu chamava isso de zelo pela verdade. Nunca pensei que pudesse ser orgulho. Eu me via como alguém que Deus usava para colocar ordem onde o povo era mole demais. Eu não tinha paciência para fraqueza. Achava que crente de verdade não chora por bobagem. Quando alguém dizia estar cansado, eu respondia que quem tem fé, aguenta. E se a pessoa não mudasse, eu me afastava. No fundo, eu confundia firmeza com frieza, mas na época eu chamava de sabedoria. Com a Renata, era parecido. Se ela dizia que eu estava muito agressivo, eu respondia que era o jeito da vida que eu levava. Eu dizia que não dava para ser doce, vivendo num mundo amargo. Quando ela insistia, eu levantava a voz. Ela se calava e eu achava que tinha razão. Para mim,
Isso era liderança. Eu acreditava que Deus me fez assim para proteger minha casa. No trabalho, era igual. Eu não gostava de ver policial chorando por causa de operação difícil. Dizia que isso enfraquecia a equipe. Eu era o primeiro a entrar na linha de frente. Não por coragem, mas porque não suportava parecer covarde. E quando alguém se machucava, eu falava que era o preço do dever. Eu achava que endurecer o coração era parte da missão. O pastor às vezes falava sobre mansidão, mas eu ouvia aquilo como se fosse para outros. Eu me dizia um homem prático. Acreditava que Deus me queria firme, porque o mundo já tinha crente demais pedindo desculpa para tudo. Eu achava que minha dureza era fé vivida. No fundo, meu pecado era a ira mascarada de zelo. Eu chamava meu jeito explosivo de justiça. Dizia que era necessário agir com força, até dentro da igreja. Se alguém me contrariava, eu levantava a voz para corrigir em amor. Eu não percebia que não havia amor nenhum ali, só orgulho, ferido por não ser obedecido. Naquela fase da minha vida, eu via o respeito como sinônimo de temor. Achava bonito quando alguém abaixava a cabeça ao falar comigo. Isso me fazia sentir seguro, no controle. Eu chamava isso de autoridade espiritual. Era o que eu mais valorizava. E ninguém, nem Deus, parecia me convencer do contrário. Minha rotina era bem certinha. Eu trabalhava de segunda a sábado, e no domingo a igreja era prioridade. Acordava cedo, passava a farda, levava a Renata e o Pedro. A gente sentava sempre na mesma fileira, perto do corredor. Eu gostava de ver o povo olhando quando eu entrava. Alguns acenavam, outros vinham apertar minha mão. Eu sentia respeito no olhar deles, e isso me dava uma sensação de dever cumprido. Eu ajudava na segurança dos cultos. Ficava na porta, observando quem entrava, quem parecia suspeito. Se alguém falava alto demais ou se aproximava do altar sem ser chamado, eu intervia rápido. O pastor dizia que era bom ter um irmão firme cuidando da ordem. Eu levava isso a sério. Achava que proteger o templo era proteger a presença de Deus. Durante o louvor, eu ficava de braços cruzados. Não era de levantar as mãos nem de chorar. Eu dizia que minha forma de adorar era em silêncio, com postura. Achava bonito ver os outros se emocionando, mas dentro de mim vinha um certo desprezo. Parecia fraqueza. Eu me convencia de que a fé verdadeira não precisa de emoção. Na célula de terça-feira, eu falava bastante. Quando alguém contava uma dificuldade, eu logo dava conselho. Eu dizia que cristão de verdade não pode se deixar dominar pelos sentimentos. Falava que quem confia em Deus aguenta firme. E o grupo me ouvia. Alguns até anotavam o que eu dizia. Eu gostava disso. Saía da reunião sentindo que tinha feito minha parte. Com o tempo, comecei a ser chamado para orar por outras pessoas. Quando alguém estava em crise, pediam para eu ir junto. Eu orava alto, com autoridade. Pedia que Deus quebrasse a rebeldia, repreendesse o medo, fortalecesse o irmão. Eu não percebia que muitas vezes falava mais para mim mesmo. Eu gostava de ver o impacto que causava. Renata dizia que eu estava me afastando dela, que eu vivia para a igreja e para o trabalho. Eu respondia que estava servindo a Deus e sustentando a casa, que era para ela agradecer. Ela ficava quieta. Eu via no olhar dela um cansaço que eu não entendia. Pedro às vezes pedia para eu brincar com ele, mas eu dizia que estava preparando a palavra para a célula. Ele saía triste e eu achava que ele precisava aprender disciplina desde cedo. Minha vida parecia certa. Eu orava de manhã, trabalhava duro, ia ao culto, ajudava os irmãos. Mas havia algo estranho no fundo. Às vezes, quando eu ficava sozinho depois das reuniões, sentia um peso que não sabia explicar. Um vazio entre o que eu dizia e o que eu vivia. Eu ignorava isso. Dizia que era só cansaço espiritual. E seguia. Tudo estava em ordem. Pelo menos parecia.
Era uma quarta-feira à noite. Eu tinha saído direto do plantão para ajudar num culto de vigília na igreja. O pastor pediu apoio porque tinham recebido um grupo de visitantes. Disse que era bom ter alguém de presença na porta. Eu aceitei na hora. Nem passei em casa. Só lavei o rosto num posto de gasolina e fui direto. Cheguei cansado, mas com aquele senso de missão que eu sempre carregava. Cumprimentei os irmãos, dei uma olhada rápida na movimentação. Tudo parecia tranquilo, mas uma coisa me incomodou. Um dos jovens da igreja estava no altar com o violão. Era o Lucas. Eu não ia com a cara dele. Achava ele fraco, muito emotivo. Durante o louvor, ele começou a falar umas coisas no microfone. Sobre perdão, sobre Deus abraçar quem está quebrado. Ele chorava, o povo chorava, e eu fui ficando irritado. Achei tudo muito exagerado. No meu íntimo, comecei a achar que aquilo estava virando bagunça. Quando ele chamou as pessoas para frente, muita gente foi. Eu fiquei parado, cruzado. Um dos rapazes da equipe veio até mim e disse que um visitante tinha entrado e estava chorando muito no fundo da igreja. Pediu para eu ir lá. Fui contrariado. Quando cheguei, vi um homem sentado no canto, chorando alto. Eu me aproximei e pedi para ele se acalmar. Ele disse que precisava de ajuda, que queria se confessar. Eu falei que aquele não era o momento nem o lugar, que ele precisava respeitar o culto. Ele continuou falando coisas do passado, crimes, arrependimento. Eu perdi a paciência. Falei mais alto. Disse que ele estava atrapalhando, que precisava sair dali. Ele se levantou, ainda tremendo, e eu empurrei ele pela porta. Mandei embora. A igreja inteira ouviu a confusão. Alguns irmãos me olharam sem entender. Quando voltei, o pastor me chamou no canto. Disse que talvez eu tivesse exagerado, que era um homem em quebrantamento. Eu não aceitei. Falei que a casa de Deus não é lugar de desordem, que não dá para deixar qualquer um entrar e transformar culto em circo. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu cortei. Disse que se fosse para agradar emocionalismo, que então não precisavam de mim ali. Saí da igreja naquele dia com o peito fechado. Renata veio atrás de mim, tentou falar. Pedro estava no banco de trás do carro, quieto. Entrei, bati a porta. Liguei o carro com força. Saí dirigindo mais rápido do que devia. A rua estava molhada. Na curva da descida, tudo aconteceu muito de repente. Um motoqueiro surgiu cruzando a pista. Joguei o carro para o lado. Perdi o controle. Senti o estalo no ombro. Vi a frente do carro bater num poste. E logo em seguida, tudo ficou quieto. O ar sumiu. Meu corpo parou. Eu só senti a dor atravessando o peito. E depois, mais nada. No começo, eu achei que tinha só desmaiado. Não escutava mais o motor do carro. Não sentia mais o volante nas mãos. Tudo ao meu redor parecia parado, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Tentei mexer os dedos, nada. Tentei falar, nada saía. Senti um peso estranho no corpo, mas ao mesmo tempo, parecia que eu não estava mais dentro dele, como se eu olhasse de fora, sem conseguir entender direito o que estava vendo. O poste, o carro amassado, a porta torta, e ali, no banco, meu corpo jogado para o lado, com o rosto manchado de sangue, o vidro rachado, um pedaço da minha camisa rasgada no cinto de segurança. Era eu, mas não parecia comigo. Tinha algo errado naquele silêncio. Ouvi vozes distantes. Gente gritando na calçada, alguém correndo. Depois sirenes. O som ia e vinha, como se entrasse por um túnel e saísse do outro lado. Eu não sentia dor, nenhuma. Só lembrava que tinha doído muito por um segundo. Depois, só vazio. Tentei lembrar o que tinha acontecido. Lembrei da curva, da moto, do impacto, do Pedro no banco de trás. Fiquei desesperado. Quis gritar o nome dele, quis levantar, procurar, mas meu corpo não obedecia. Nada obedecia. O tempo ficou estranho. Eu não sabia se tinham se passado segundos ou horas. Não sentia o coração bater.
não sentia o ar entrar, só estava ali. Comecei a perceber que não estava sonhando, nem alucinando, era real. Eu estava vendo tudo. O povo olhando, um homem de boné ligando o celular, uma senhora ajoelhada na calçada, orando, mas ninguém me ouvia. Comecei a entender. Eu estava morto. Não queria aceitar isso, mas dentro de mim, uma certeza crescia. Não era só um acidente, não era um apagão, era mais fundo. Não havia som, nem dor, nem tempo. Só uma luz fraca no canto da rua. Um poste aceso, uma sombra parada e aquele silêncio, um silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Nada se movia, nem o mundo, nem eu. Fiquei ali, sem saber o que vinha depois, sem saber se tinha volta. Só sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer, algo que eu não podia controlar, algo que não dependia mais de mim. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele vazio, parecia não haver antes nem depois, só o agora. De repente, o silêncio mudou. Não era mais o barulho do mundo que tinha parado, era outro tipo de silêncio, um que parecia escutar. Eu percebi uma presença. Não vi de onde veio, só soube que estava ali, atrás de mim, ao meu lado, em volta. Era impossível explicar. Quando olhei, vi alguém se aproximando. Não era luz nem sombra, era alguém real, um homem. Mas diferente de qualquer homem que eu já tivesse visto. O chão sob meus pés parecia firme, mesmo sem ser chão. O ar era claro, mas não machucava os olhos, e ele estava ali. Jesus, não precisei que ninguém me dissesse. Eu sabia, como se o meu espírito reconhecesse antes do pensamento. Ele olhou para mim, só isso. Um olhar, e eu entendi tudo o que nunca tinha entendido. Não era um olhar de condenação, mas também não era o olhar de quem passa a mão na cabeça. Era um olhar que sabia tudo, que via o que ninguém via. Eu tentei falar, mas não consegui. Nenhuma palavra saía, porque tudo o que eu era estava exposto ali. Cada gesto, cada pensamento, cada dureza. Ele deu um passo à frente. Disse meu nome, Alexandre. O som era simples, mas atravessou tudo em mim. Era como se cada sílaba me lembrasse que eu fui criado para amar e não para endurecer. Eu caí de joelhos, não por escolha. Era como se o corpo soubesse o lugar dele diante dele. Por um momento, pensei que ele fosse me afastar, que fosse dizer que eu não servia. Mas o que eu vi no rosto dele não foi rejeição, foi verdade. Uma verdade limpa, que não precisa de explicação. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, perguntou: "Por que você tratou meus filhos com medo e não com amor?" Eu não soube responder. Nenhuma defesa fazia sentido. Nenhuma justificativa cabia diante daquele olhar. Tudo o que eu achava que era força parecia agora um peso morto. Tudo o que eu chamava de zelo era só ira disfarçada. Ele não levantou a voz, mas cada palavra tinha peso de eternidade. Eu percebi que estava diante da própria santidade e entendi que nada, absolutamente nada, ficava escondido ali. Eu não chorei de tristeza. Chorei porque, pela primeira vez, entendi quem ele era e quem eu nunca fui. Naquele instante, eu soube que tudo o que viria a seguir seria verdade. Verdade sem escapatória. Verdade que cura e que dói ao mesmo tempo. Ele continuava diante de mim. Não havia pressa. O tempo ali não existia como eu conhecia. Tudo era presente. Jesus olhou para mim de novo. E, sem palavra nenhuma, eu comecei a ver. Vi a igreja, vi o culto em que expulsei o homem arrependido, vi o rosto dele. Ele tinha entrado buscando socorro. Eu o empurrei para fora. Ele nunca mais voltou. Depois daquele dia, a esposa dele se afastou também. O filho, que ia nas reuniões de jovens, se perdeu nas drogas. Eu quis fechar os olhos, mas não conseguia. Tudo estava ali. Jesus disse com voz serena: "Você achou que estava defendendo a ordem, mas estava defendendo o seu orgulho."
Eu senti como se o ar me atravessasse. Vi outras cenas, vi Renata sentada sozinha à mesa, enquanto eu orava alto na sala, pedindo força para suportar a vida. E no coração dela, o que crescia não era fé, era medo, medo de mim. Vi Pedro desenhando na sala, esperando eu olhar. Eu passava direto. Ele crescia acreditando que amor era silêncio. Jesus disse: "Você chamou de autoridade o que era dureza. Você confundiu respeito com medo." As palavras não eram acusação, eram verdade pura, e por isso doíam. Vi os jovens da igreja que me admiravam. Eles copiavam meu jeito, falavam com a mesma firmeza fria. E um deles, o Lucas, o do violão, parou de tocar por um tempo. Disse que não queria mais servir porque não se sentia digno. Eu tinha rido dele, disse que era drama. Agora eu via o olhar dele se apagando. Jesus falou de novo: "Você falava de fé, mas não confiava em mim. Confiava no controle." Cada frase era um espelho. Eu achava que tinha vivido com propósito, mas o que via agora era um rastro de corações feridos. Eu não batia em ninguém, mas minha forma de falar machucava mais que pancada. Ele se aproximou um pouco. E eu senti algo que nunca tinha sentido. O amor que ele mostrava não anulava a dor. Era como se ele me deixasse ver o quanto eu podia ter sido diferente. Eu tentei dizer que não sabia, que só queria fazer o certo, mas as palavras não saíam, porque no fundo eu sabia que muitas vezes escolhi o medo porque era mais fácil que amar. Jesus então disse: "Você achou que justiça era gritar, mas a minha justiça começa no coração que escuta." Foi aí que eu percebi. A ira que eu chamava de zelo não era força, era fraqueza. E tudo o que eu pensei ser fé era só orgulho disfarçado. Naquele instante, não restou nenhuma desculpa, nenhum argumento, só o peso do arrependimento. Pela primeira vez, eu vi o que realmente me separava dele. E entendi que o maior erro da minha vida não foi o que fiz com as mãos, foi o que endureci dentro do coração. Eu continuei ajoelhado, não sabia o que fazer, não tinha para onde correr. Tudo em mim estava exposto. Por dentro, eu só conseguia pensar nas pessoas que eu feri, no tempo que desperdicei, na imagem que eu sustentei como se fosse virtude. Jesus ficou em silêncio por um tempo. Eu não sentia mais medo, sentia algo mais profundo, temor, reverência. Então ele disse, com a voz firme: "Você foi duro com os que eu amava, agora será instrumento de compaixão." Eu levantei os olhos. Ainda tinha vergonha, mas havia algo novo na voz dele. Algo que eu nunca tinha sentido. Perdão. Não era um perdão que passava a mão na minha cabeça. Era o tipo de perdão que cura sem esconder a ferida. Ele continuou: "Eu te dou uma nova chance, mas não é para continuar do mesmo jeito." Eu senti um peso saindo das costas. Não porque ele esqueceu, mas porque ele decidiu restaurar. Fiquei em silêncio. Só deixei as lágrimas caírem. Jesus então se aproximou, colocou a mão sobre mim. Era real. O toque dele não doía, mas queimava por dentro. Disse: "Você vai voltar, vai falar o que viu, vai amar os que você afastou, vai mostrar o que é ser forte com mansidão." Eu não respondi, só balancei a cabeça. Aquilo entrou no meu coração como um selo. Não era uma escolha, era um chamado. Eu entendi que minha vida não era mais minha, que se eu voltasse, não seria para ser o mesmo homem. Senti o ambiente mudando. O silêncio foi se afastando. A presença dele ainda estava ali, mas começava a se distanciar. Tentei ficar, tentei prolongar aquele momento, mas já era hora. Tudo em mim queria permanecer ali, mas algo dentro de mim já sabia. Eu tinha que ir. Tive medo de voltar e falhar de novo, de não conseguir ser o homem que ele esperava. Mas junto com o medo veio uma paz, não de quem acha que está tudo bem, mas de quem sabe que recebeu uma missão direta. No instante seguinte, senti como se fosse puxado para trás. O som do mundo voltou, a luz mudou, meu corpo doía,
Tudo estava pesado, mas eu respirava. E dentro de mim havia uma certeza. Eu tinha visto Jesus, e agora nada mais podia ser igual. Acordei no hospital com tudo doendo. A cabeça latejava. O ombro estava imobilizado, a visão embaçada. Renata estava do lado da cama. Quando me viu abrir os olhos, segurou minha mão com força. Chorava em silêncio. Pedro estava no canto, sentado numa cadeira, abraçado a um ursinho. Eu não consegui falar nada. Só chorei, pela dor, pela vergonha, pelo tanto que eu deixei de ser. Fiquei 2 dias sem dizer quase nada. Só pensava no que tinha visto, no que Jesus falou, no que eu tinha feito com a vida que ele me deu. No 3º dia, pedi para ficar sozinho com a Renata. Olhei para ela, senti um nó na garganta, pedi perdão. Não foi um pedido bonito, foi engasgado, desajeitado. Mas foi de verdade. Ela chorou mais ainda. Disse que esperava ouvir isso há anos, que tinha medo de mim, que achava que eu nunca ia mudar. Eu abracei ela, de verdade. Não aquele abraço frio de antes, um que dizia, eu tô aqui, eu tô acordado. Quando tive alta, a primeira coisa que fiz foi procurar o Lucas, o jovem da igreja. Ele me olhou meio desconfiado quando me viu. Eu pedi para conversar. Disse para ele que eu tinha errado, que minha postura afastou ele, que minha dureza não era justiça, era orgulho. Ele não disse muita coisa, mas depois de alguns dias voltou a tocar no culto. Não por minha causa, por Deus. Mas eu soube que, de algum jeito, minha confissão abriu caminho. Liguei para outras pessoas também. Pedi perdão para um irmão que eu tinha humilhado numa célula. Fui atrás de um rapaz que eu repreendi em público só porque ele discordou de mim. Alguns me ouviram, outros ainda não. E eu entendi que humildade não é ser aceito, é reconhecer o que se fez, mesmo que ninguém aplauda. Na igreja, parei de tentar controlar tudo. Quando vejo alguém agindo com emoção, deixo. Quando alguém fala de dor, eu escuto, de verdade. O mais difícil foi mudar dentro de casa, falar mais baixo, ouvir mais, parar de querer ter razão. Teve dia que eu falhei, que levantei a voz sem perceber. Mas agora, quando percebo, eu volto, peço perdão, abraço, recomeço. Pedro começou a se aproximar mais. Me chama para brincar, me pergunta sobre Jesus. Eu não respondo com sermão, respondo como pai. Hoje eu sei que a transformação não foi um momento. Foi um chamado para viver diferente, um dia de cada vez. E todo dia, quando acordo, eu lembro do que ele me disse e peço força para continuar. Porque ser restaurado não é voltar a ser o que era, é escolher todos os dias não ser mais o mesmo. Hoje eu falo com o coração aberto, não como policial, não como um homem forte. Falo como alguém que morreu, viu Jesus e voltou para dizer a verdade. Eu aprendi que a pior prisão não é de ferro, é a que a gente constrói dentro da alma quando acha que está certo demais para ouvir. Eu vivi anos achando que ser firme era virtude, que quem manda é quem fala alto, que a autoridade vinha do medo, e quase perdi tudo por isso. Jesus me mostrou que a verdadeira força não grita, ela ouve. A verdadeira autoridade não humilha, ela levanta. A fé de verdade não endurece o coração, ela o transforma. Hoje eu acordo lembrando disso. Cada palavra que eu digo pode curar ou ferir. Cada gesto pode aproximar ou afastar alguém. Eu não estou mais tentando ser perfeito, só quero ser real diante de Deus e das pessoas. Ainda erro, ainda me irrito, ainda preciso respirar fundo muitas vezes. Mas agora, eu sei que arrependimento não é vergonha, é caminho de volta. Aprendi também que quem mais fala de justiça, às vezes, é quem mais precisa de misericórdia. Eu era assim. Queria consertar os outros e não percebia o quanto estava quebrado por dentro.
Se eu pudesse voltar no tempo, abraçaria cada pessoa que eu machuquei com palavras. Mas como o tempo não volta, eu tento amar melhor hoje. Tentar já é parte do milagre. Não sei por que Jesus me deixou voltar. Só sei que não foi para guardar segredo. Foi para alertar quem ainda confunde dureza com fé. Para dizer que religião sem amor é só barulho. Se você me ouviu até aqui, pensa um pouco nisso. Você tem tratado as pessoas com amor ou com medo? Tem buscado justiça ou controle? Tem ouvido a voz de Jesus ou só o próprio orgulho? Eu não estou aqui para pregar. Estou aqui para lembrar que Ele ainda fala. Às vezes no silêncio, às vezes na dor, às vezes num acidente que muda tudo, mas sempre com o mesmo amor. Se essa mensagem te tocou, escreve teu nome aí nos comentários. Diz de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. E se você acredita que Jesus ainda transforma corações, declara isso aqui. Não para mim, para Ele. Porque, no fim, é isso que importa. O perdão salva, a ira destrói. E cada palavra que sai da nossa boca carrega vida ou morte. Que a gente escolha a vida.